Você está cansado há mais de 10 anos. E isso te sobrecarregou, não é mesmo? E agora os pensamentos, eles estão tão acelerados que você não consegue mais controlar esses pensamentos. Parece que os pensamentos tomaram conta do teu corpo inteiro. Se você se sente assim, deixa eu te explicar. Seja super bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube, Iridologia e Bem-Estar. É aqui que você vai aprender a identificar, a prevenir e tratar a raiz das doenças físicas e emocionais só com a foto do olho. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre ideação suicida. Já ouviu falar esse termo? Não ouviu? Você vai aprender um pouco mais. Se você, do outro lado, tem pacientes nessa situação e você vai poder ajudá-los, tá? Então você vai acompanhar a aula até o final, tá? Para você que está do outro lado e não faz ideia de quem eu sou a Priscila Capelin, eu sou iridologista, eu sou especialista em ensinar as pessoas a identificar, a tratar, a prevenir a raiz das doenças, de todas as doenças, tanto físicas quanto emocionais, só com a foto do olho, e é isso que você vai ver um pouco hoje, tá? É importante você saber que aqui no canal do YouTube, algumas regras são bem importantes. Então, se você está chegando aqui agora e você não se inscreveu no canal, já se inscreve, porque tem vários conteúdos como esse, vários conteúdos onde você pode aprender a ajudar o seu paciente de maneira mais eficaz. Também, é importante você entender que a plataforma, ela entende que se o conteúdo for importante para você, você vai deixar o seu like. E se o conteúdo continuar importante, você vai deixar um comentário ali, ou positivo, ou uma dúvida, ou você vai deixar um coraçãozinho, não importa, tá? Agora que é Setembro Amarelo, que a gente pode dizer que oficialmente é o Setembro Amarelo, você pode deixar um coraçãozinho amarelo? Deixa aí, se fizer sentido esse vídeo para você, já deixa o coraçãozinho amarelo, que eu vou ficar muito feliz de que você gostou desse vídeo, tá? A gente vai aprender sobre isso mesmo. Como que você pode ajudar um paciente que tem ideações suicidas? É um assunto sério, é um assunto forte, então eu vou pedir para você do outro lado a sua sensibilidade, eu vou pedir o seu carinho, eu vou pedir a sua empatia, porque a gente vai falar sobre coisas que a gente vai tocar em feridas hoje, tá? Mas é importante alguns dados para você do outro lado, tá? Para você que não faz ideia do que é uma ideação suicida, ideação vem de ideias, só para você poder entender, tá? Então, são ideias suicidas. Pri, por que que a gente não usa a palavra só suicídio? Porque nem sempre uma pessoa que tem uma ideia do suicídio ou uma ação para o suicídio, ela vai ter a vontade de fato de cometer o suicídio. Mas isso passa na cabeça dela, tá? Então, ideação suicida é o que a gente usa, tá? É o que a gente usa no termo da psicologia, é o que a gente usa no termo da terapia. Então, você aí do outro lado que não usa esse termo, você já pode começar usando, porque é algo que a gente usa no normal, tá? São pensamentos suicidas que levam ou não a pessoa a cometer de fato o que acontece com ela, tá? Às vezes ela planeja, às vezes ela não planeja. A gente vai entender um pouco mais sobre isso aqui, tá? E é importante você saber algumas coisas, ó. A Organização Mundial da Saúde, ela traz alguns dados sobre as pessoas que se sentem assim. E é importante você entender isso. Eu vou te explicar o porquê. Olha só, os dados que ela traz é assim: de 100% da população, a gente está falando do Brasil, tá? De 100% da população brasileira, 100%, 17% de todas as pessoas vão pensar em algum momento sobre como cometer um suicídio. Elas não vão pensar como eu e você agora estamos discutindo esse assunto. Não, elas vão pensar em como cometer de fato um suicídio, como planejar. 17% vão pensar, vai ter o pensamento de não quero mais viver, estou cansado, essa vida não é mais para mim. Esses pensamentos. Então, 17% das pessoas do Brasil inteiro. Só que só 5% dessas pessoas planejam alguma coisa. Desses 5%, 4% consegue dar certo e vai até o final. E aí pode até virar óbito. Por que que é perigoso isso? E por que que é importante você saber do outro lado? Se 17% do Brasil inteiro tem algum pensamento negativo
que leva ao suicídio, significa que, olha só, significa que no seu consultório, na sua agenda, as pessoas que você atende, uma uma a cada 11 pessoas vai pensar em acabar com a própria vida. Isso é muito triste. Então, se você atende 11 pessoas, uma dessas 11 é certeza que já pensou alguma coisa parecida. E isso é muito triste mesmo. É muito triste uma pessoa se ver nessa condição. É muito triste uma pessoa passar por isso sozinha, sem apoio, sem entender que ela pode receber ajuda específica sem ela precisar falar. Você sabia disso? É. A iridologia, ela é o estudo científico dos olhos, ela é o estudo científico da íris. Ela é capaz de, quando você tira uma foto do olho, a gente é capaz de ver o que está acontecendo com a pessoa, até se ela tem pensamentos com relação a isso. No olho mesmo, sem precisar perguntar, sem precisar ser invasivo. Então, imagina, uma a cada 11 pessoas vão de fato pensar. E essa uma pessoa, ela pode de fato, ela pode concluir o que ela está pensando. Para a gente poder evitar isso, para você poder ser um contribuinte em ajuda mental para as pessoas, porque assim, ó, todo mundo pode ser um facilitador e todo mundo pode ser um. Eu vou usar um termo que eu inventei, tá? Um evitador. Você pode ser um evitador ou um facilitador. Aí é você quem escolhe. Como que a gente facilita? Às vezes, nós vemos que a pessoa não está bem, mas a gente não tem noção do que é não estar bem, do que é capaz da ação do ser humano. A gente não tem noção do que aquele ser humano é capaz. Então, aqui vai a primeira regra para a gente poder entender. Você precisa saber que todas as pessoas que tratam ou que ajudam pessoas na saúde mental e elas precisam ter conhecimento profundo sobre ideações suicidas. Por que que precisa saber disso, tá? Porque uma ideação suicida, ela não começa do nada. Ela não começa. No estudo científico da iridologia, se você for lá até nos estudos científicos, você vai ver várias matérias que fala que através da foto de um olho é capaz a gente conseguir ver, perceber as emoções, os sentimentos e o estado mental da pessoa ao vivo, sem ela precisar dizer. Eu descobri isso dessa forma. Eu avaliei vários pacientes, são mais de 35 mil íris avaliadas, analisadas em todos esses anos de terapia. E analisando essas íris, dá para a gente poder ver, quando você tira a foto do olho, tem uma marcação no olho que o termo dela é assim, ó, vitalidade. O que que é uma pessoa com vitalidade? É uma pessoa com energia, com vontade de viver. Quando a pessoa tem marcação nessa área de vitalidade, ela fica sem vontade de viver. E aí, ela é uma paciente, uma interagente, uma cliente com tendência a ter ideações suicidas. E você, do outro lado, pode aprender a prevenir isso. Identificar e prevenir, sem a pessoa saber. Já aconteceu? Vou contar um caso aqui para você. Já aconteceu, já atendeu uma gerente de um banco. Um banco internacional, um banco bem estruturado, a gerente também muito bem estruturada. Um cargo da hora, um cargo top, um salário muito bom, casada, 2 filhos, um filho de 11 e um filho de 18. Ela muito bem estruturada, gerenciava nove unidades, né? Então ela fazia a gestão geral dessas equipes. A empresa crescendo, as metas sendo batidas. Parecia assim que era uma vida perfeita. Não havia motivo para ela se sentir do jeito que ela estava se sentindo. Mas eu tirei uma foto do olho dela. Na hora que eu tirei a foto do olho, eu olhei e falei, ela não está se sentindo bem. Aí eu peguei assim, eu olhei para ela e falei assim: Você tem se sentido bem? Ela falou assim: Eu tenho ficado muito cansada. Eu falei: Ah, entendi. Eu falei: Em algum momento da sua vida, você já se sentiu cansada ao ponto de pensar assim: Ah, eu tô tão cansada.
eu acho que eu posso ficar o dia inteiro aqui na cama. Ah, eu tô exausta. Ela falou, eu penso isso todos os dias. Esse é o primeiro, esse é o primeiro pensamento de uma pessoa que pode ter ideações suicidas, que pode planejar, que pode concretizar, que pode pensar em acabar com a própria vida. Esse é o primeiro pensamento. Começa com cansaço. Agora, quem não está cansado? Só que o motivo é o porquê está cansado. A raiz do cansaço. A foto do olho mostra a raiz do cansaço. Quando eu tirei essa foto, conversei com ela, aí eu expliquei para ela, falei, olha, no seu olho tem uma marca de vitalidade. Expliquei o que eu acabei de explicar para você aí do outro lado. Tem uma marca de vitalidade. Toda vez que ela tá marcada, essa pessoa fica muito cansada e ela perde a vontade de viver coisas prazerosas. Ela falou, tô assim. Os meus filhos querem sair no final de semana, eu preciso, não quero mais. Os meus filhos querem fazer alguma coisa legal, eu vou, levo eles, mas eu não quero ir. O meu marido planeja um jantar lindo, Pri, dá até dó. Meu marido faz com todo amor e carinho, e eu não tô ali. Eu até fico ali com ele, mas eu não tô presente ali. Às vezes eu tô tão exausta, que eu não quero estar ali. E aí você aí do outro lado falou assim, Pri, lembrei de uma pessoa que tá assim. Ou eu tô assim, ou o meu paciente tá assim. Então calma. Tem solução. Só que o que você precisa saber é o que a maioria das pessoas fazem ao tratar pessoas assim, para você não ser um terapeuta comum. Você precisa ser um terapeuta integrativo completo. Os terapeutas comuns, o que que eles fazem? Você tá assim, tá. Não, é um problema, é um trauma, viu? É um trauma na infância, aconteceu alguma coisa. Aí vasculha, vai. Não. Nem sempre a raiz é um trauma. Nem tudo é emocional. Vou te dar um exemplo. Se você colocar assim no Google, tá? Olha só. Se você colocar assim no Google, falta de vitamina B1, você vai ver os sintomas. Aqueles sintomas é de uma pessoa depressiva. Se você coloca assim no Google, falta de vitamina D, você vai ver os sintomas. Junta com os da B1, você vai ver que é sintomas de depressão. Aí, pior ainda, você coloca assim, ó, sintomas de vitamina B12. Quando você junta essas três vitaminas, ela é a depressão em pessoa. A vontade de viver, ela pode até planejar, ela pode ter ideações suicidas e planejar isso, concretizar. A pessoa está exausta, ela não tem cognitivamente e nem energeticamente. Estou falando de energia de corpo. A gente não liga o nosso corpo na tomada. Você não consegue ligar o corpo do seu paciente na tomada. Eu tô cansada, eu tô cansado. Você ouviu isso do seu paciente? Então, urgentemente, você precisa tratar a raiz desse problema. Será que a raiz é um trauma mesmo? Será que a raiz não é falta de vitaminas e minerais, como que eu acabei de te dizer? Mas eu só consegui descobrir isso quando eu passei a entender sobre a iridologia. A iridologia ela é tão profunda que tá vendo aqui, ó, o protótipo ali atrás, ó. Isso aqui é um protótipo de um olho. Aqui, ó, o olho, cada coloridinho desse é um órgão. O olho ele é capaz de mostrar o órgão, aonde está acontecendo, o que está acontecendo e o que a pessoa está sentindo. Então, imagina o quadro. Essa pessoa está com falta de B1, falta de D e falta de B12. Só para você poder entender, esses três causam fadiga crônica, causa tristeza, falta de energia. Só por aí a gente já identifica o começo de uma ideação suicida. Se você for no site da Organização Mundial da Saúde e você colocar assim, ó, ideações suicidas, você vai ver quais são os sintomas. E essas três vitaminas já causam esses sintomas. Só que olha o ponto. Se a gente tira a foto de um olho de uma pessoa e a gente viu o intestino marcado e nós vimos toda a área de cérebro psicológico marcada, toda a área psicológica marcada, a gente precisa entender duas coisas. Esse paciente não produz hormônio serotonina. Já vou falar dele? O hormônio serotonina é o que produz alegria para o paciente. A dopamina produz a sensação de relaxamento, de realização. Imagina se seu paciente não tem esses hormônios. Aí é um problema emocional, pode até ter um trauma de infância. E eu até digo para você, todos nós temos traumas. Só que a diferença é a falta de vitamina, a falta de minerais, piora o que a pessoa já sentiu na infância. E ela não consegue lidar.
Então, você do outro lado precisa entender isso. Se você quiser ser um terapeuta, mais ou menos, se você quiser ser um terapeuta comum, então você continua do jeito que tá. Mas se você quiser ser um profissional, às vezes você não precisa ser terapeuta, às vezes você já é psicólogo e você nem sabe disso. Por quê? Porque dentro do código de ética dos psicólogos, você não pode receitar nada, mas você pode sim aprender iridologia. É a iridologia que vai te dar o caminho para você poder dizer para o seu paciente: olha, antes de eu te tratar, você precisa fazer um exame de sangue. Você precisa fazer uma consulta com tal pessoa. Ou melhor, você pode aprender isso. Pode aprender. Olha, eu tenho evento gratuito, eu tenho um canal do YouTube que eu ensino as pessoas, eu tenho Instagram, eu tenho TikTok, em todas as plataformas, eu tô te ensinando como que você pode ajudar uma pessoa a identificar e prevenir as doenças na raiz, só com a foto do olho. Você pode aprender isso, só que olha a grande questão. Você não precisa encaminhar ele para um outro profissional, você não precisa falar, olha, você precisa fazer um exame de sangue. Você pode tirar uma foto do olho dele e você pode dizer assim: olha, com essa falta de olho, eu tô percebendo que você tá com falta de B1, falta de B12. Eu também tô percebendo que você tá com falta de lítio. Tem um estudo científico que comprova que a falta do lítio causa bipolaridade, transtornos, depressão e suicídio. O primeiro tratamento que um médico faz quando o paciente chega com ideações suicidas, às vezes é receitar o lítio. Às vezes é a única coisa que vai poder ajudar ele. Você já deve ter ouvido falar sobre carbolítio. É um tipo de lítio que receita. Só que existe uma outra forma de preparo desse lítio que não é agressivo, não causa dependência, é natural e você pode ajudar o seu paciente a suplementar. Mas como? Ó, já aconteceu de você ter um paciente, é legal falar disso, tá? Tem muitos psicólogos, muita gente, muitos profissionais da saúde mental que fica assim tentando ajudar a pessoa por anos. Tenta, tenta, não consegue. Sabe por quê? Porque nem tudo é emocional. Nem tudo é comportamental. Às vezes o comportamento foi alterado por uma reação fisiológica, biológica. A falta de B1 altera o comportamento, a falta de B12 altera e a falta de D também altera. E a falta de lítio também altera. E se você não sabe disso, então você vai começar a tratar só o paciente pelo que se ouve. Não, não dá mais para ser assim. Então, não seja um terapeuta, um profissional da saúde mental, um profissional da saúde que ajuda as pessoas só nos sintomas. Seja um profissional completo. Seja esse profissional. Aprenda a olhar o seu paciente na raiz. Eu acabei de citar exemplos. Então, uma ideação suicida, ela não começa do nada. O olho mostra a raiz. Eu tenho outro caso para poder te contar. Esse não é muito bonito e é muito triste, tá? Muito triste, mas eu vou contar aqui para você. E em respeito à família, né? Eu atendi um paciente de 19 anos. Pri, ele não tá bem, faz 2 anos que ele tá dentro do quarto, eu não sei mais o que eu faço. Por favor, me ajuda, mãe. Falei, vou ajudar. Vamos ver o que está acontecendo. Pri, ele já tentou suicídio pela 4ª vez, a gente não sabe mais o que faz. Ele toma vários remédios psiquiátricos. Me ajuda, por favor. Deve ter sido um trauma, a gente já passou ele com diversos profissionais e ele não quer falar. Me ajuda. Falei, tá bom. Tirei a foto do olho. Quando eu tirei a foto do olho, o sinalzinho que eu falei para você de vitalidade estava marcado, mas ele estava tão, tão marcado, de um jeito tão triste, que na hora que eu olhei, eu falei, ai. Ele já tentou muitas vezes se matar. Ele já tentou muitas vezes suicídio. E se a gente não cuidar dele, ele vai tentar a próxima, e a próxima pode ser fatal. Existe uma análise que a gente faz na Íris, que quando a gente olha, dá para saber na hora se essa pessoa ela vai tentar o suicídio ou não. É. Só para você poder ter noção, os alunos do meu curso do Caminho do Bem-Estar já sabem ver isso. Isso é a primeira coisa que eu ensino no curso. As primeiras aulas, as primeiras 5 aulas, você já vai aprender isso. Porque você precisa ajudar o seu paciente na raiz. A gente não precisa só ajudar um paciente no Setembro Amarelo. Não, a gente precisa ajudar o nosso paciente em todo o ano. E como que você descobre ao vivo que essa pessoa está com ideação suicida? É a primeira coisa que eu ensino. E a primeira coisa também que eu ensino, o que eles devem suplementar para tirar o paciente daquele estado. Não vai tratar o trauma que causou aquilo, porque é óbvio que tem um trauma. Mas a raiz, às vezes, não é um trauma. Às vezes, a raiz é a falta desses minerais ou de outros.
Mas você precisa entender isso. Quando eu vi a fotinha desse olho, eu fiquei muito triste. Tava falando com a mãe, ele não quis me atender. Eu falei pra ela, qual foi a última vez que ele tentou suicídio? Ela falou assim, Pri, faz 2 meses. Ele tá com os pulsos todos enfaixados e ele tá com um corte aqui. Aí eu falei assim, eu posso mandar um áudio pra ele? Só um áudio. Ela falou, pode. Aí eu coloquei assim, ó, o nome dele, tá? Mas eu vou assim, ó. Eu falei assim, oi, fulano, tudo bem? Aqui é a Priscila, sou terapeuta integrativa, estou há muitos anos na área. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Eu tirei uma fotinha do seu olho e aqui no olho mostra algumas emoções. Eu vi como você se sente. Você está cansado há muitos anos. Você está cansado há mais de 10 anos. E isso te sobrecarregou, não é mesmo? E agora os pensamentos, eles estão tão acelerados que você não consegue mais controlar esses pensamentos. Parece que os pensamentos tomaram conta do teu corpo inteiro. Se você se sente assim, deixa eu te explicar, é a falta desse mineral. Eu vou deixar aqui embaixo para que que serve esse mineral. Esse mineral causa isso. E a foto do seu olho nessa marcação mostra que há mais de 10 anos você está com essa marca. Há mais de 10 anos você tá com falta desse mineral. Não é tudo sobre traumas. Às vezes é a nossa reação fisiológica. E se você me der uma chance, tome esse mineral. A dosagem é tal, é tal, é tal. Beleza. A mãe deixou ele ouvir. Comprou o mineral chegou. Ele falou para a mãe: eu vou fazer um teste de 3 dias. Se não funcionar, eu paro. Dei uma dosagem ideal para ele em 3 dias. Em 3 dias, gente, ele estava bem. Ele estava bem ao ponto de sair de casa, mas ele estava bem ao ponto de tomar banho. Ele estava bem ao ponto de sentar na mesa e falar: mãe, tô com fome. Você entende que isso não tem preço? E eu acho que toda vez que eu for me lembrar dele, eu vou me emocionar. Todas as vezes. Claro que depois de um tempo, a gente suplementou outras coisas. Ele viu que ele melhorou, ele foi para terapia. Precisa. Não é assim, ah, nem tudo é emocional, então eu não vou tratar com emocional. Não. O paciente assim precisa de terapia. Um profissional especializado em ideação suicida. Não é qualquer profissional que pode atender uma pessoa assim, porque não sabe ajudar a pessoa a tirar ela do buraco que ela entrou. Toda pessoa que tem ideações suicidas, ela entrou dentro de um buraco emocional, ela entrou dentro de um abismo emocional. A primeira coisa que a gente faz dentro do abismo, primeira coisa quando a pessoa caiu num buraco fundo, não é, ó, a primeira coisa não é jogar uma corda para ela subir. Há quanto tempo ela tá naquele buraco? Há quanto tempo ela tá sofrendo o que é que ela tá sofrendo? Você só consegue descobrir perguntando? Ai, que pena. É triste que o seu tipo de tratamento só vai até aí. Você precisa se atualizar. A melhor forma de se atualizar é com a iridologia. Há quanto tempo o paciente está ali? Ele tem força para, se eu jogar uma corda, ele subir? Ele está com fome? Ele está com sede? Eu estou falando isso físico mesmo. O corpo desse menino não tinha nutrição celular, não tinha nutrição orgânica, não tinha nutrição, não tinha hidratação. Então, qual é o primeiro passo que a gente consegue ajudar o paciente? Primeiro é ver a foto do olho, ver a situação que ele tá. Porque tem gente que tá super lindo, maravilhoso, como lá a gestora dos bancos. Maravilhosa, linda, rica, bonita, família linda. Mas por dentro, não. Por dentro, cansada, exausta, triste. Ela falou uma frase assim para mim: ninguém é capaz de me ver além de tudo que eu tenho. Só você conseguiu me ver. Aí eu falei assim, porque eu vi você pelos olhos. Ela falou assim, Pri, ninguém foi capaz de me ver. As pessoas me veem como a rica, loira, bonita, centrada, família linda. Ninguém foi capaz de me ver como você me viu. Aí eu falei assim, mas deixa eu te falar, não é a profissional, é a técnica. É que ninguém foi capaz de te olhar profundamente como a iridologia faz. Ela falou assim, Pri, eu passo na terapia há mais ou menos uns 10 anos. Eu nunca tive coragem de dizer isso para terapeuta. Porque ela acha que eu sou tão bem estruturada, ela acha que eu tô ali só para poder desabafar, e eu deixo ela pensar. A psicóloga. E ela não precisou me dizer o que ela estava pensando, eu vi. Pro menino que saiu do quarto,
Ele falou assim pra mim no começo desse ano. Hoje ele tá trabalhando, tá? Tá trabalhando, hoje tá com 21 anos. Trabalhando bonitinho. Ele falou assim pra mim: se não fosse aquele áudio, você explicando como eu me sinto, porque nem eu sabia que eu me sentia assim. E eu não sabia que isso era falta de uma coisa tão simples, como uma coisa que eu compro numa farmácia. Eu não sabia. Eu achava que realmente eu precisava de todos aqueles remédios. Eu ainda preciso dos remédios, mas não foi os remédios que me ajudou a resolver como eu estava. Então, quando uma pessoa, tá? O que dá para a gente poder aprender? Quando uma pessoa ela entra dentro de um buraco emocional, a primeira coisa que você precisa se certificar é: ela tem força física se eu jogar uma corda? Porque se ela não tiver força física, não adianta jogar corda. Então, é louco isso, né? Mas a primeira coisa que a gente trata num paciente com ideação suicida é tirar uma foto do olho e ver se organicamente ele está com força. Aqueles órgãos decidiram morrer ou não? Ou é só a mente? É a mente que decidiu morrer ou é os órgãos? Porque se esses órgãos decidirem morrer, não tem o que a gente faça. Você já deve ter ouvido falar, a gente fez de tudo por aquela pessoa, mas o câncer tomou ela de um jeito e a outra, o mesmo câncer fez a outra viver. Os órgãos, eles têm um poder de decisão. Eles têm. As células decidem se elas vão viver ou se elas não vão viver. E dá para a gente poder ver no olho ao vivo se as células dessa pessoa decidiu morrer ou viver. É por isso que eu sempre estou aqui ajudando as pessoas. É muito triste ver diversas pessoas que são profissionais excelentes, mas eles só continuam tratando os sintomas. Não seja esse profissional. Ajude o seu paciente, seja completo. Sabe, o como você pode fazer isso é estudando, é se especializando. A melhor forma de tirar um paciente com ideação suicida é dando força física, nutrição celular, é dando alimentação e terapia e emoção. O emocional, né? Tratando, é o profissional da saúde mental, mas não é só isso que ele precisa. Não é. Isso não começou do nada. E se você não sabe nem identificar a raiz, você está precisando de ajuda. Se você ainda usa o método de uma anamnese para poder identificar a raiz e demora várias sessões para poder descobrir a raiz, você precisa da iridologia. Ela é precisa. Ela vai diminuir todo esse seu tempo. E você pode sim ajudar o seu paciente da melhor maneira. Então, seja um profissional completo. Seja isso para você. Seja isso porque quando você trata uma pessoa, ela não é seu parente. Mas e quando for seu parente? E quando todos os profissionais tentarem de tudo pelo seu parente, não deu certo. O que você vai fazer, o que você está disposta a fazer. Não espere chegar esse dia. Faça isso, sabe? Ajude antes. Então, o que você precisa entender, que a gente conclui aqui, né, nessa aula. Os pacientes que têm ideações suicidas não começam do nada, não começam ontem, não planejam de ontem, mas têm uma raiz física. Tem alguma disfunção orgânica, tem alguma falta de vitamina ou mineral que ativou cognitivamente aquele trauma, que ativou todo aquele estado mental propício a isso. Você é capaz de ver isso somente com uma foto do olho. É capaz de identificar, é capaz de ajudar, é capaz de entender tudo isso. Seja esse profissional completo. E conta comigo nessa sua jornada. É que assim, aqui eu tenho pouco tempo para poder te explicar isso, sabe? Por isso que eu resolvi mesmo abrir meu coração ali naquela plataforma, que é o Caminho do Bem-Estar, que é é o nosso curso completo, sabe? Ali dentro tem tudo como você pode ajudar um paciente, como você pode ajudar o interagente, como você pode ajudar o seu cliente a melhorar. Então, conta comigo, né, nessa jornada. E se você que está aqui ouvindo essa aula e você precisa de ajuda, peça ajuda o quanto antes. Por favor, peça ajuda. Ainda dá tempo de a gente fazer alguma coisa por você. Dá tempo. Dá só uma chancezinha. Conta comigo, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, compartilha com alguém. Se você gostou, deixa o seu coraçãozinho amarelo, tá? O nosso setembro aí amarelo, com muito carinho para todas as pessoas que passam e sentem e que tem algum parente que já passou por isso, que se sente assim. Tem o meu carinho aí do outro lado, minha empatia. Eu sinto muito por isso. Ninguém merecia passar por isso na vida.
Mas eu posso dizer que vocês não estão passando por isso sozinhos. Não estão. Tô aqui, ó, junto com vocês. Deixa eu te ajudar de alguma forma, tá? Deixa o seu comentário ali, se não deixa o seu coração, se inscreve no canal. Se você não me segue nas redes sociais, segue, porque eu sempre trago conteúdos como esse, tá bom? Ó, para você, até a próxima aula.